Oi pessoal, já pedidos, eu vou falar sobre família tóxica. Eu me chamo Lara Lima Leitner. Eu te ajudo a dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Para você ir adquirindo a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua autoimagem positiva, né? Se amando incondicionalmente e, consequentemente, construindo os seus relacionamentos de alto valor. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Lara Lima Leitner, não esquece, pessoal, de estar ativando o sininho para você estar recebendo todas as notificações. No Telegram, Lara Leitner Coach, você também pode estar ativando as notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo ou entrando no meu perfil todos os dias que sempre tem conteúdo novo. E para quem, pessoal, recebe os meus e-mails, eu falo para você estar salvando o e-mail como confiável, para você estar clicando no link para você não deixar de estar recebendo esses e-mails. Eu tenho um canal no Telegram onde eu distribuo todos os meus links, né, dos conteúdos gratuitos para quem não quer perder nada e para quem quer, tá? Também grupos no WhatsApp, né, de acordo com a sua preferência, para você estar acompanhando esse conteúdo de acordo com a sua afinidade. Então, pessoal, vamos ao nosso tema. A questão, ela me trouxe, né, uma seguidora minha do YouTube, a questão sobre a família ser tóxica. Então, o que eu falo para vocês, pessoal? Família, né? Sempre vai ter coisas que nós vamos concordar ou não. E a atitude das pessoas da nossa família não nos diz respeito. As consequências, né? As atitudes dela só diz respeito a elas, né? Se for uma atitude em relação a você, com todo respeito, você pode se posicionar diante da pessoa, né? O que a gente quer um relacionamento saudável, até porque são os nossos familiares, né? E muitas vezes aqui no caso da pessoa é a mãe. Então é um relacionamento familiar mais próximo, né? É um vínculo muito forte que nós temos, né? Principalmente quando nós olhamos, né, na visão sistêmica, na parte das constelações familiares. Então, assim, se há julgamento, né, não interessa se é da filha para a mãe, da mãe para a filha, é uma percepção da pessoa. Não é porque a pessoa falou aquilo de você que você é aquilo, você compreende? Então, por isso que eu falo, gente, o processo de autoconhecimento, você entrar nele cada dia que passa, você se aprofundar, porque autoconhecimento é um estilo de vida que a gente entra nele e leva para a vida inteira. Sempre nós vamos estar tornando a nossa vida mais leve, né? À medida que a gente se conhece, a gente consegue ter esse domínio de pensamento, sentimento e emoção, que é muito importante nessa questão da saúde mental, da inteligência emocional em nossas vidas, para a gente ter uma vida mais leve, com paz interior, uma vida tranquila, né? Uma vida que a gente está com foco em nós, uma vida que nós não estamos com foco na vida dos outros, né? A não ser que você seja um terapeuta, um coach, né? Ou constelador familiar, que naquele exato momento, só naquele momento, você vai fazer perguntas referentes à vida da pessoa, porque você está lá como um profissional da ajuda para poder estar o orientando, né? Porque foi a busca que a pessoa fez para você. Então, o que eu falo? Ela fala que a família dela é muito tóxica, ela fala que a mãe dela a julga muito, né? E que ela não quer ter relacionamento, né, de certa forma com essas pessoas. Eu falo, né, que é muito importante a gente aprender a ter um relacionamento com distância, a distância saudável, ok? Se é uma pessoa muito próxima, né, porque é sua mãe, ou seu pai, ou um irmão, e a pessoa, de certa forma, tem não tem obrigação, né, de ter um convívio depois que se torna adulta, né? Mas você pode escolher momentos. É o aniversário, eu senti vontade de ir da pessoa, aniversário da minha mãe, é o aniversário do meu pai, do meu irmão, eu vou. Eu fico... Se a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, me julgou, você não precisa bater boca com a pessoa. Fica em silêncio.
Eu falo que o silêncio, né, é a melhor coisa, porque aquilo é uma percepção da pessoa. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é importante, porque quando você sabe quem você é, o outro pode falar de você, o outro pode fazer o que for, que entra aqui e sai aqui. Você entende? Eu sei que tem alguns momentos que nós vamos ter que nos posicionar, né? Porque a pessoa, às vezes, está falando demais para outras pessoas, né? E a gente tem que ter um posicionamento, sim. No mínimo, falar, você me respeita, né? E que a vida é minha, alguma coisa, mas tudo com educação, né, pessoal? Porque se você for brigar com briga, tudo que a gente paga com a mesma moeda não vai acabar. Fica assim, ó, né? Fica movimentando. Então, eu falo pra você o quê? Se essa é sua mãe, se ela tá te julgando como você fala, se ela tá falando coisas que você não gosta, deixa aquilo com ela, é a percepção dela, aquilo é dela, entendeu? Porque a gente fala do que o nosso coração tá cheio, nós falamos de acordo com o que tá nossas emoções mal resolvidas, entendeu? Então, eu falo que as pessoas precisam de amor. A cura do mundo tá no amor que nós não damos, na nossa compaixão. Nessa hora é compaixão, você olhar para sua mãe e o quê? Você conhece a história de vida dela? Da mãe dela com ela? Você conhece, né, como que foi a história dela com irmãos, se ela teve irmãos? Então, assim, a gente não pode julgar ninguém, né? Porque todo mundo, de certa forma, ainda tem alguma dor dentro dela. Ah, Lara, você tem alguma dor? Tenho. Só que o que muda, pessoal? À medida que a gente vai dominando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, aquilo não nos deixa reativo, vai mudando a intensidade. Eu posso ter alguma dor, mas a intensidade é muito fraquinha. Eu sei que aconteceu um fato na minha vida, eu fiquei chateada, eu fiquei triste, ok. É um fato, aconteceu. Não tem como nós não fugirmos da dor. Só que eu não tô com foco, sofrendo e lá resmungando, reclamando, né? Eu procurei uma forma, né? Eu tenho meus terapeutas, meus coaches, meus mentores, de estar liberando aquelas emoções. Vocês compreendem? Eu dei um lugar especial para aquelas pessoas, né? Dentro do meu coração, que de certa forma, de acordo com a minha percepção, me fizeram mal ou causaram essa dor. Se não foi uma dor que eu mesma provoquei, porque muitas vezes a dor é nós que provocamos. Você compreende? Ah, Lara, você deu um lugar especial para essas pessoas. Sim, porque se elas apareceram na minha vida, eu tinha alguma coisa para aprender com elas. Vocês entendem? Esses movimentos são muito profundos, pessoal. E quando a pessoa nunca fez nada, né, de processo de autoconhecimento, não entrou ainda nesse processo, ela não encontrou nenhum terapeuta que ela tivesse afinidade, algum coach para estar atuando naquela área que ela precisa, né? E teve um movimento positivo para ela sentir entusiasmo para continuar nesse processo. Então, é mais complicado, né? Eu falo assim. Mas a gente tem que olhar com muito amor para nossa mãe, porque a mãe, né, na visão sistêmica, de acordo com Bert Hellinger, para quem muitas pessoas que não sabem, Bert Hellinger, ele foi um padre alemão, né? Depois ele, no final da vida dele, né? Mas quando ele já estava mais idoso, ele criou a constelação familiar. Ele desenvolveu essa metodologia que ajuda muitas pessoas, né, nessa parte, para entender essas dinâmicas sistêmicas, né? Sistêmicas são sistemas que acontecem dentro das nossas famílias, né? E para aquela área que eu tenho que entender? Não, você não tem que entender. Você só vai ver, de acordo com a constelação, o quê? Você vai ver o que aconteceu e aquele padrão de comportamento que está sendo repetido. Por você, por um amor cego, querendo ou não, teve uma exclusão, alguma coisa, até um julgamento, né? Muitas vezes julgamento. Porque quando a gente julga, nós vamos fazer igual, sem ver, né? A gente se auto-sabota. Então, a gente tem que olhar para isso. Muitas vezes a pessoa não quer, porque na hora que você vai olhar, vai gerar uma emoção. E a constelação familiar, ela também ajuda a liberar essas emoções, você entende? E te colocar o quê? Te colocar no seu lugar, porque muitas vezes a gente está num lugar diferente. Você não está no lugar de filha. Pode ser que você não está no lugar de filha. Entendeu? Às vezes você estava num outro movimento, você está com a mãe da sua mãe.
você tá com a irmã dela, né? Porque filho é filho. Filho não é pra ser a mãe da mãe. Às vezes ela pode fazer um movimento, a mãe precisou de uma coisa, naquele momento só você se colocou à disposição, mas não é pra ficar num comportamento constante. Você entende a diferença? Então a gente vai entendendo, compreendendo essas dinâmicas, né, de atitude, de comportamentos, pra gente poder se posicionar melhor e a nossa vida fluir. Não existe família tóxica. Fala, minha família, como diz meu professor, nomeou, colou. A gente não tem que ficar dando nomes, porque senão você fala assim, eu sou tem um poder muito grande, a minha família é. Não, a sua família não é tóxica. A sua família às vezes pode estar tendo, a sua mãe, alguém da sua família, tendo algum comportamento que você não concorda. Mas como eu falei, o comportamento é dele, ou dela. Procura olhar o que né? Eu desde quando eu entrei no meu processo de autoconhecimento, eu comecei a olhar o quê? Qual que é a minha responsabilidade diante disso? Porque dentro de qualquer relacionamento, que as pessoas acham que relacionamento é só amoroso, mas não, relacionamento começa na sua família de origem, né? Você tá falando que sua família é tóxica. Você tem a sua família de origem, você tem relacionamento de amizade, você tem relacionamento profissional, você tem relacionamento amoroso. Amoroso é apenas um deles. E para o seu amoroso ser bom, você tem que estar com sua família de origem bem resolvida. E depois um seu relacionamento com você próprio, porque tem como você se trata, né? Como que você se trata? Porque a gente só consegue fazer para o outro o que nós fazemos para nós. Ninguém ama ninguém mais que o outro. Você vai conseguir fazer no máximo o que você faz para você. E geralmente você não vai fazer isso tudo, você vai fazer um pouco menos para outra pessoa. Você entende? Então, assim, a gente tem que olhar porque a mãe nos deu a vida. Na visão sistêmica, como eu falei, a mãe é ela que te dá esse acesso. Então você tem que esquecer o comportamento dela. Se ela tá te julgando, aquilo é dela, deixa com ela. Entendeu? Se você tiver um pouco de empatia, procura olhar para a história da sua mãe. Se você não conhece, pergunta um pouco. Se a pessoa quiser falar, você escuta. Se não quiser, você deixa, né? Porque tem coisas de família que as pessoas não gostam de tocar mesmo no assunto, né? Vamos entrar no respeito nessa hora. Ela te deu a vida, e para você ter bons relacionamentos, você vai, igual eu te falei, o principal é o relacionamento primeiro. Qual que é o primeiro relacionamento que você teve? Você ficou 9 meses na barriga da sua mãe, você foi nutrido por ela. Então você tem que desenvolver esse respeito pela sua mãe. Ela é minha mãe. Isso nada, nenhum comportamento dela vai tirar ela disso. Entendeu? Então pare você de julgar a sua mãe, porque o que a gente começa a fazer, a gente vai começar a receber. Pare você de julgar a sua mãe, de achar ruim. Ok, dá uma distância saudável, eu vou conviver um pouco menos. Eu não vou conviver todos os dias, se for possível, né? Eu vou conviver em alguns eventos, mas eu vou respeitar, eu não vou julgar o comportamento da minha mãe. Porque o seu relacionamento da sua mãe, como eu falei, ele vai ser um espelho para os seus outros relacionamentos e para o seu sucesso. Ah, Lara, o que é sucesso? Muitas pessoas acham que sucesso é só fazer muito dinheiro. Não. Primeiro você tem que estar saudável também do corpo, né? Muitas vezes, quando está com alguma doença do corpo, a gente vai olhar, sempre está alguma coisa relacionada com a mãe. Então a gente tem que ir evitando essas coisas para não chegar numa doença do corpo. Você entende? Dessa linhagem das mulheres da sua família. Então olhe com muito amor para que você tenha esses relacionamentos melhores com as outras pessoas, inclusive com você mesma. Para você ter o seu sucesso profissional e o seu sucesso que você, né, criou na sua cabeça. Cada um tem uma visão, como eu falei, de sucesso. E à medida que você for se respeitando, você vai conseguir respeitar mais o outro. À medida que você não se julga ou se julga menos, você vai julgar menos o outro. Então tudo começa de você. Tudo começa na esfera do eu. Olhe primeiro para você, começa a se cuidar, começa a se tratar bem, começa a atender as suas necessidades e parar de esperar que o outro faça. Você entende? É um processo que não é do dia para a noite, não existe milagres, né, rápidos, né, como eu falei. É um processo de dia a dia, todo dia você tem uma atitudezinha em relação àquela meta, aquele objetivo seu para você poder estar alcançando. E lembre-se, tudo começa de você. Você é um espelho para o outro. À medida que você consegue se melhorar, o outro também
vai ser diferente em relação a você. E mãe é sucesso, mãe é relacionamentos, mãe é profissão. Então, olhe com respeito para sua mãe e as atitudes dela não lhe diz respeito. Então, pessoal, eu espero que eu tenha trago informações de grande valor para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like para mim. Compartilhe o vídeo com as pessoas que precisam dessas informações que são muito valiosas, que precisam, né, começar a entender esse processo, que é um processo muito profundo. Às vezes pode ter coisas que eu falei aqui que vocês não entenderam e é assim mesmo. Qualquer coisa, deixa pergunta na descrição do vídeo. Salve o vídeo para estar assistindo depois. Deixa seu comentário para mim do que você achou sobre essas informações. Gratidão, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.